De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, que tem a ver com um tema que a gente abordou no comentário. Vamos conversar no primeiro bloco com o Dr. Gustavo Xavier. Ele é médico, psiquiatra e presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Vai conosco falar sobre a questão do suicídio, né, que é um tema que geralmente se trata lá em setembro, mas infelizmente essa questão tem aumentado aqui no Rio Grande do Norte e em alguns lugares do Brasil. E vale a pena sempre a gente falar sobre esse assunto. E eu quero também anunciar que daqui a pouquinho vamos conversar com o Giovanni Marques. Ele é engenheiro de segurança do trabalho. Estamos no Abril Verde e vale a pena a gente tratar também desse assunto preventivamente. Muita gente, por certos descuidos bestas, entre aspas bestas, acabam se acidentando e perdendo também a própria vida. Doutor Gustavo, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados na Band. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador sobre essa preocupação que você tem tido, que os profissionais da psicologia, da psiquiatria têm tido em relação a essa situação onde muita gente está com o sentimento de que perdeu o sentido da vida e está atentando contra a própria vida. Esse sentimento nós chamamos de desesperança, que é quando, por exemplo, os transtornos depressivos chegam num grau de gravidade que a pessoa não acredita mais na sua própria existência. Então, a desesperança é o último grau, né, desse pensamento distorcido. E aí, nós sabemos que o suicídio ele é causado, na quase totalidade dos casos, por transtornos mentais, e principalmente o transtorno depressivo, a depressão, o transtorno bipolar do humor, que tem uma fase depressiva também, e o abuso de substâncias. Então, principalmente nas pessoas mais jovens, de 15 a 29 anos, essa incidência tem aumentado em até 30% no Brasil. E nessa faixa etária, esse aumento, doutor Gustavo, tem acontecido por que motivo, especialmente com esse público entre 19 e... Entre 15 e 29 anos, não é isso? Entre 19 e 25 anos. É o que é chamado de adulto jovem. As pesquisas, elas têm uma certa diferença, mas isso acontece de forma multifatorial, né? Você tem questões sociais, uma sociedade cada vez mais exigente, mais difícil, né? Com muitas demandas, com muitos conflitos, né? Uma questão psicológica, né? Cada vez mais traumas psicológicos nas idades mais precoces, né? As pessoas estão casando mais cedo, estão tendo filhos na adolescência, a questão da gravidez na adolescência, por exemplo. Né? Sem um preparo psicológico. Sem um preparo. Né? E também a questão... Sem um preparo psicológico, estrutural, ou seja, econômico, financeiro, de criar uma criança. E também a questão até física mesmo, né? Estrutural, porque há um certo momento que é mais adequado para que a pessoa tenha filhos, por exemplo, né? Exato. Então, são famílias desestruturadas que vão nascendo já na idade mais precoce, né? E, além disso, o alto grau de abuso de substâncias na população. Não é? A gente sabe, por exemplo... Quais são essas principais substâncias? As substâncias, tanto lícitas como ilícitas, né? Dentre as lícitas, eu falaria o álcool, ele está envolvido, é o maior fator de risco para doenças crônicas, é o álcool e doenças graves. Ele tem casos gravíssimos, até demência alcoólica. E dentre as drogas ilícitas, a cocaína e o crack. Né? A maconha, ela também tem o seu componente, mas especificamente até os 25 anos de idade. Até os 25 anos de idade, o uso de maconha é muito associado à psicose, né? Então, a gente tem uma preocupação, por exemplo, do abuso da maconha em adolescentes, né? Caso seja, por exemplo, liberada no Brasil. Ora, se a idade média de início de consumo do álcool e do tabaco é de 12 anos, que são drogas lícitas, você imagine, né, se a maconha fosse aprovada para 18 anos, é lógico que as pessoas vão consumir mais cedo. São preocupações com essa nova geração, a geração ligada nas mídias sociais, não é querendo fazer de si um avatar,
está na moda, né? Uma representação superficial do que ela é. Isso, com essas redes de mídias sociais, todo mundo é o tempo todo postando fotos e às vezes eu já vi situações de pessoas dizer o seguinte, estou tão cansado, mas eu queria até ficar em casa, mas eu vou sair porque eu tenho que postar uma foto que eu estou em tal lugar para todo mundo ver que eu estou lá. Né? Localização, então, localização para dizer onde está, porque a pessoa vai ser bem vista, bem recebida, ou usar tal coisa, ou comprar tal coisa e mostrar aquilo, né? Isso me parece assim que todo excesso é falta de alguma coisa. Quando você quer mostrar demais alguma coisa, está faltando alguma coisa dentro de você. Sim. Acredito que é a questão da carência, né? Sem dúvida, são vazios existenciais, né? E isso tudo somando-se, e a pessoa não se tratando, também tem a questão da desassistência à saúde mental. Não é? A pessoa tem uma dificuldade de encontrar um profissional de saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra, na atenção à saúde, na atenção básica. Aqui é vai piorando. Infelizmente, tem gente que acha que psicólogo ou psiquiatra é para doido, usando até essa expressão que não é correta. Sim. Mas muita gente ainda tem essa imagem. Era como antigamente o professor ia dar castigo no aluno, né? O pai e a mãe, vou botar você na biblioteca, como se a biblioteca, o ato de ler fosse um castigo, que não é. Né? Então, do mesmo jeito, as pessoas diziam, vou botar você para o psicólogo, como que o menino estava doido, estava trabalhoso. Mas não é assim. Todo mundo precisa, eu acho que, inclusive, assim como noção de gestão financeira do básico, primeiros socorros, psicologia, você perdeu o pai e a mãe, você ficou desempregado, como é que você reage diante de tanta coisa? Tudo isso era para ser ensinado na escola. Sem dúvida. A saúde mental tem que estar inserida na educação básica. Princípios básicos para uma vida saudável do ponto de vista psíquico. Então, você veja, no Reino Unido nós temos um Ministério da Saúde Mental. Você veja a importância que se dá em outros países em relação a isso. Os avanços têm acontecido, mas de forma muito tímida no Brasil. Essa desassistência tem aumentado o número de transtornos mentais e a possibilidade do agravamento e de suicídio. Em Natal, a gente está vendo um problema sério, Robson, eu chamo a atenção, que é a inversão do método, principalmente as pessoas estão cometendo através de pular de estruturas elevadas. E, especificamente, nós estamos encampando, já há muito tempo, um pleito de colocação de barreiras de proteção nessas pontes, principalmente a ponte mais alta da cidade, que é a forma mais eficaz de prevenir que a pessoa pule. A gente sabe da boa vontade de vários órgãos, de grupos, que tem sido louvável, deixo desde já aqui o aplauso a pessoas que estão... Mas não é correto ficar lembrando esse local, os lugares onde as pessoas se utilizam para isso, né? Toda menção que é feita, toda foto, vídeo que é postado, eu faço um apelo para que não repliquem, porque isso pode levar a pessoa susceptível... A pessoa mais fraca, a pessoa que está em doença mental, numa depressão... Você vai estar dando uma ideia a ela, você vai estar encorajando a pessoa. Isso existe na literatura científica, que é chamado de efeito Werther. É quando você publica algo, faz uma festa no ambiente e aí no outro dia alguém já comete. Isso tem acontecido em Natal, isso é algo muito sério, o poder público tem que ficar atento com relação a isso, é crime, tá certo? Existe uma legislação tanto no Marco Civil da Internet como no Código Penal Brasileiro, de ficar replicando imagens de pessoas que cometeram suicídio, o local, não é? E também a gente quer que tanto a governadora como o prefeito sensibilizem-se com relação a isso e para ação pragmática, que é muito óbvio. É apenas colocar, num primeiro ponto, as barreiras de proteção, que várias pontes no mundo da mesma altura têm. Tem um estudo, rapidamente, um estudo em Washington, que 2 pontes. Uma ponte foi colocada a barreira, a outra não. E aqui foi colocada a barreira, zerou o número de suicídio naquele lugar. Muito bem. Bom, quero agradecer a sua participação e esclarecimentos no nosso Boa Tarde Cidadão, doutor Gustavo, seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu agradeço e gostaria de divulgar rapidamente que estaremos em Caicó, no dia 3 de maio, para o primeiro Simpósio Seridoense de Psiquiatria. Inscrições a nprn.org.
anprn.org. Muito bem. Obrigado, doutor Gustavo. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre acidentes de trabalho. Vamos conversar com o engenheiro de segurança do trabalho, o Giovanni Marques, que conosco vai tirar dúvidas aqui ao vivo no Boa Tarde, Cidadão. Eu volto daqui a pouco.